Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. Mas olha só, enquanto a gente estava, marcando a resenha e tudo mais, eu fui colhendo alguns depoimentos, porque isso aqui não é o Faustão, mas tem depoimentos de amigos. Então eu vou começar com alguém que nós falamos aqui, né? Um pouquinho antes de começar, que é o Dunga. Então eu vou te... Ele fez questão de te mandar. Me diverti muito, porque eu sou um pouco fechado, ele é totalmente extrovertido, então a risada sempre é o caminho mais fácil, né? E que eu me lembro assim, toda hora ele falava, joga a bola em mim que eu decido, joga a bola em mim que eu decido. E eu falava, pô, Romário, tá no meio de três, cara, se eu jogar e errar, os caras vão dizer que vão ser passados. Ele falou, não, mas quem vai decidir sou eu, pode jogar a bola. E a outra moleta engraçada que eu vi foi depois do jogo contra a Holanda, vieram todos os jornalistas holandeses falar com ele e falaram, bom, agora vocês estão felizes, né? Vocês vão para casa, não vão voltar, então agora vão começar a me respeitar. Outra história, a gente tinha o quarto dos Giro, né? E nós sabíamos que o Romário gostava de aposta, então nós ia lá e tocava ele. Amanhã tu não vai fazer nada, amanhã tu não vai jogar. E nós já sabíamos também, quando o Romário estava assim, tipo, quicando na cadeira, com as pernas balançando, amanhã o adversário ia pagar o pato. Então a gente cutucava ele para ele ficar nervoso, né? Ele gostava de uma aposta. Gostava de uma rosca. Cara, o que significa o Dunga pra ti, meu? Porque ele é um cara que eu tenho um contato muito legal e é natural o quanto ele te admira, sabe? Olha só, o Dunga foi um dos meus melhores parceiros dentro de campo. Na época do Vasco, eu tive o prazer de jogar com o Dunga. O Dunga me defendia muito, até porque algumas vezes alguns jogadores entendiam que eu tinha que marcar mais do que atacar. O Dunga sempre comprou meu barulho. Que ano era isso no Vasco? Ele foi contigo na 88, Olimpíada, aquela, não foi? 88, 87, 88. Quando vocês foram pra Seul. Não, ele não foi, não. Ele foi... Ele foi para uma antes, que era o time do Inter, eu acho. Foi em 88, que eu saí do Vasco em 88, que eu fui pro PSV da Holanda em 88, foi em 88. E aí o Dunga sempre comprou muito meu barulho. Então, assim, a gente, a partir daí, teve uma relação muito boa de amizade. A gente foi junto em 2 Copas. Então, assim, a gente tem a experiência do que é perder e a melhor experiência do que é ganhar. E na Copa do Mundo me colocaram no quarto com ele, para ele tomar conta de mim. Eu acabei tomando conta dele. Cara, assim, o Dunga é um dos maiores vencedores que eu conheço na minha vida. Quando o Dunga foi treinador, eu como senador parlamentar, né? Acabei a gente tendo uma desavença, a gente teve alguns problemas, mas graças a Deus esses problemas foram resolvidos. Tirando isso, o Dunga é um dos caras mais foda que eu conheci na minha vida ao longo desses 59 anos. E assim, só agradecer pelos ensinamentos que eu tive com ele, dentro de campo, fora do campo. A gente já saiu algumas vezes para jantar, para trocar uma ideia. O Dunga realmente é um capitão em todo esse sentido. Foda. Às vezes eu acho que a gente valorizou pouco o Dunga, sabe? O Dunga ficou muito queimado, vamos dizer assim, com aquela derrota de 90, né? Aí os caras vieram com aquele negócio de geração 90, geração Dunga, a geração perdedora. E isso, essa volta por cima do Dunga, é uma coisa que as pessoas têm que entender e que têm que respeitar. Eu acredito que o Dunga deva ter ficado bem puto, desculpa a palavra, por ter meio que ser o cara da culpa da derrota. E porra, não é disso, né? De 90. O cara deu a volta por cima, mostrou quem ele é, foi o capitão de 94, foi o capitão de 98, quase teve a oportunidade de ser bicampeão mundial. Enfim, o Brasil tem que agradecer o Dunga. E eu, como brasileiro, aproveito e... Obrigado, irmão, tu é foda. Do caralho, meu. Falar em Copa, das duas que tu poderia ter ido, vamos dizer assim, 98 e 2002, qual que mexe mais contigo? 2002, porque ganhou. Eu queria ter ido em 2002, porque já que ganhou, seria bicampeão mundial. É claro que em 98, assim, eu também poderia ter ficado se a comissão técnica acreditasse em mim, entendesse o que eu tinha. Eu ficaria bom, como eu fiquei.
Eu me lembro bem que no quarto jogo primeiro jogo da segunda fase, que foi o quarto jogo do Brasil, foi o que eu tinha falado para eles, que se eu não disputasse o jogo, no quarto eu estaria com certeza. Eu me lembro. Eu jogando no Flamengo, o Flamengo marcou um amistoso contra o Internacional lá no Beira-Rio. Na verdade, foi tu que pediu para marcar esse amistoso? Foi, eu pedi o Kleber Leite para marcar esse jogo. Marcar um jogo, não exatamente... Sim, mas era para provar que tu estaria bom. Exatamente. Aí o Kleber marcou lá, e o Flamengo ganhou, eu fiz o gol eu acabei fazendo o gol, a gente ganhou de 1-0. E mostrei para os caras que os caras estavam errados em relação a isso. E em 2002, houve um corte. Não é que seja corte, eu não cheguei a ser convocado. Em 2002 foi... Não, eu digo tu, eu não sei se chegou a ver o Filipão falando sobre isso. Sim. Eu estou dizendo assim, não, mas na verdade, como eu não fui convocado, não houve um corte, mas eu me senti assim muito no direito de ir, porque eu estava em plena forma ali naquele ano. Mas o futebol tem dessas coisas. Sabe que, não sei se... Já posso me Por gentileza. Aqui? Obrigado. A ideia é essa, o coraçãozinho Ave Serra já temperado. Alô, Ave Serra. Vamos. Gostou? Muito bom. Muito bom. Se quiser uma aguinha, tem mais também, viu? Eu te dizer, Romário, esses dias eu gravei com o Filipão. Foi muito difícil conseguir essa entrevista e tal, e a gente marcou, então foi muito prazeroso, né? O Filipão é um cara muito vencedor e tal. E entre vários assuntos que nós conversamos, obviamente que falamos da Copa do Mundo. E eu acho que é recorrente, né, esse assunto em entrevistas, né? Embora o Filipão... Tá bom, hein? Tá bom. A ideia é essa. Que bom. Eu acho que é recorrente esse assunto, embora eu acho que o Filipão fale pouco, né? É muito difícil tu pegar alguma entrevista dele. E casualmente ele falou pra mim lá. E nesse corte ele cita, e foi a primeira vez que eu ouvi, ele não desconversar, ele não dizer não, eu que quis, não sei o que. Ele falou um pouco mais tecnicamente, eu não sei se chegou a ver esse corte. Eu vi. Que era muito em relação ao modelo de jogo. Aquilo te convenceu? Não. Aquilo não me convenceu, até porque eu era um jogador que eu jogava de qualquer modelo. Eu cabia naquele time ali de qualquer jeito. Agora, eu entendo, quando ele falou que ele não me levou pela uma questão técnica, aí eu até deixei de ficar revoltado, ficar puto, porque até então muitas coisas tinham chegado. Uma delas é que eu na concentração, no dia anterior, eu tinha saído com uma aeromoça e ele ficou sabendo, e seria uma traição a ele, e seria mesmo. Tanto é que esse foi o primeiro jogo que ele assumiu, me convocou e me colocou de capitão. E, pô, eu sempre fui um cara de personalidade, mas nunca fui um filho da puta nem traíra. Eu nunca faria isso com ele, nem com meus companheiros, muito menos comigo. Então, assim, a partir do momento que ele disse que o não levar o Romário para a Copa foi por um motivo técnico, eu tive que aceitar, um direito dele. Não concordei, nunca vou concordar, mas é um direito dele como treinador. Ele disse que, entre aspas, o Romário não se encaixaria no esquema, no modelo de jogo dele, não gostaria de alterar. Eu saí da entrevista com uma leve impressão de que seria muito difícil ele te colocar no banco, eu acho. Nem ficaria. Exatamente, acho que por isso. Com certeza. Um cara como tu, é muito difícil. Ele disse que o Ricardo Teixeira chamou ele e disse assim, olha, vai por ti, sabe que vai ter as consequências. Né? No fim ele acabou ganhando. Tu já conversou com ele depois disso? Não. Nunca mais falou? Não tem por que falar. Já passou também. Ele vai à vida dele, eu vou à minha. Sem mágoas, sem revoltas, sem ódio, mas ele pra lá e eu pra cá e tá Seria tudo um convidado. Eu já encontrei com ele. Seria, claro. Assim, eu não desgosto do Filipão. Eu fiquei muito, muito revoltado, muito puto pelo fato de ter ganho. Talvez se tivesse perdido também, foda-se, mais um. Sim. Mas ganhou, eu queria estar lá junto, mas a vida é assim.